Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que o amor e a misericórdia do Senhor venham sobre você e sobre toda a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje, irmãos, eu quero ser boca de Deus na sua vida. Eu estava aqui orando, pedindo uma palavra, uma confirmação, e Deus me mostrou que no final da oração você vai se sentir mais leve. Você vai sair daqui renovado espiritualmente, você vai sair daqui cheio de esperança e de ousadia. Amém? Deus me mostrou, irmãos, que muitos de vocês estão precisando desse renovo. Sabe, irmãos, toda vez que a gente se sente cansado, logo a gente acha que é uma batalha espiritual. A gente acha que o inimigo é quem está nos oprimindo, mas e se eu te disser que esse cansaço que você tem sentido significa uma falta de propósito na sua vida? Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. A Bíblia fala que 2 homens entraram na terra prometida e conduziram todo aquele povo, que foi Josué e Caleb. A Bíblia conta que quando Josué e Caleb eles foram vistoriar a terra prometida, junto com outros 10 espias, somente esses 2 trouxeram um relatório otimista. O restante, na verdade, apavorou o povo e eles falaram: nós vamos morrer. Porque quando nós chegamos lá para conhecer a terra prometida, nós percebemos que naquela terra existem gigantes. E esses gigantes são violentos. A terra também está cheia de muros altos. Nós jamais conseguiremos alcançar essa terra. E Josué e Caleb foram os únicos que encorajaram o povo. Irmãos, não acreditem nessa mentira. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Sabe o que aconteceu, irmãos? Aqueles que duvidaram, inclusive todo o povo que estava no deserto, eles morreram no deserto e não entraram na terra, por causa da sua incredulidade. Mas a geração seguinte, junto com Josué e Caleb, agora estavam diante da terra prometida. Eles chegaram finalmente naquele lugar que Deus havia prometido. Só que tinha um porém, os gigantes ainda estavam lá. E aí sabe o que aconteceu? Caleb, ele fez uma declaração muito linda, eu acho aquilo encorajador para todos nós. Lá em Josué capítulo 14, Caleb falou o seguinte: hoje eu estou com 85 anos, eu já não sou mais moço como antigamente, há 40 anos atrás. Hoje eu já tenho uma idade avançada, mas eu, quando entrar nessa terra, eu quero enfrentar os maiores gigantes. Eu quero as regiões mais montanhosas, que são as mais desafiadoras. Porque eu estou aqui até agora porque o Senhor me sustentou e Ele vai continuar me dando vitória. Irmãos, eu acho maravilhoso esse exemplo porque esse homem tinha tudo para se acomodar. Ele tinha tudo para pensar assim: eu esperei até agora, eu vou colocar os jovens na frente da batalha, eu vou colocar o exército, eu vou colocar pessoas mais capacitadas. Mas não, irmãos, ele queria a vitória completa. Esse homem estava com uma ousadia tremenda porque ele confiava no Senhor. Lembra do que eu falei? Às vezes o teu desânimo é falta de confiança, é falta de você se posicionar na presença de Deus. Eu vou te mostrar aqui alguns exemplos de pessoas que se acomodaram e isso trouxe um preço muito alto. Irmãos, a preguiça espiritual, ela traz um conforto momentâneo, mas depois, irmãos, isso aí atrasa a nossa vida. Eu estou falando para você que muitas vezes até vai na igreja, você ora aqui comigo todo dia, você tem uma vida com Deus. Eu não estou questionando isso, mas eu estou dizendo que às vezes você poderia estar sendo mais ousado, você poderia estar rompendo mais em fé. Amém? Eu até me lembrei aqui daquele louvor, Rompendo em Fé. Olha, quando eu me converti, eu cantava ele de dia, de tarde, de noite. Eu amava aquele louvor. Ele é muito profundo porque ele fala que a cada vez que a nossa fé é aprovada, Deus nos dá uma chance de crescermos um pouco mais. Então, se você está passando por um deserto, não desanime. Se você está fazendo a obra de Deus, a Bíblia diz: não desanime, porque no seu tempo, no tempo de Deus, você irá colher todas as bênçãos possíveis e muito mais. Deus é fiel, amém? Então não desanime, porque Deus está fazendo você crescer um pouco mais. Olha, nós já vamos começar com a mensagem, depois nós vamos fazer uma oração. Eu peço muito que você fique aqui, porque nós vamos unir a nossa fé e Deus vai agir poderosamente na sua vida, tá bom? Antes de começar, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal. É só você clicar no botão embaixo do vídeo, inscrever-se, ative o sininho que vai aparecer do lado e selecione a opção todas para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Agora sim, vamos começar. Irmãos, como eu estava falando para vocês, muitas vezes o conforto, ele nos impede de cumprir plenamente o propósito que Deus tem para nós.
E muitas vezes as bênçãos, elas estão exatamente onde o seu conforto termina. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que até homens de Deus, mulheres de Deus, eles se acomodaram em algum momento. E isso trouxe graves consequências. Por quê? Porque nós fomos chamados para batalhar. Quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus não te deu um pijama, Ele te deu uma armadura. Guarde isso. Deus te deu uma armadura para você batalhar, para você enfrentar, para você vencer e para você reinar. Amém? Quando nós lembramos de Davi, nós pensamos no quê? Nós pensamos nas vitórias, nas conquistas que ele teve, não é verdade? Mas teve um momento crucial na vida dele que a gente precisa se lembrar agora, que foi quando Davi se acomodou espiritualmente. Eu quero ler para você o que está escrito em 2 Samuel capítulo 11, o versículo 1. Olha só o que diz. Na primavera, época em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe e o exército israelita para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército amonita e cercaram a cidade de Rabá. Contudo, Davi ficou no palácio em Jerusalém. Olha que interessante, irmãos, esse detalhe aqui. Davi ficou no palácio em Jerusalém enquanto seu exército estava lutando na guerra. Então, em vez de assumir a responsabilidade dele como líder, como guerreiro, Davi simplesmente preferiu descansar. Talvez ele pensou que ele já tinha feito batalhas suficientes. Talvez ele pensou que ele merecia um descanso. E eu não discordo disso. Mas, irmãos, a Bíblia conta que enquanto ele ficou ali no palácio, enquanto ele ficou passeando por aquele lugar, enquanto ele ficou passeando pelo terraço do palácio, ele viu uma mulher muito bonita, uma mulher chamada Batseba. Aquela mulher estava tomando banho e Davi ficou ali contemplando, ele ficou ali cobiçando aquela mulher. E, irmãos, ele caiu num pecado muito grave na sua vida. Aquilo ali trouxe graves consequências para ele, para sua família. E para você que não sabe, Davi mandou chamar aquela mulher, ele se deitou com ela, mesmo sabendo que ela era casada. Ele acabou mandando matar o marido da esposa, colocando ele na frente da batalha. Ou seja, Davi ficou totalmente cego espiritualmente, tudo porque ele parou de batalhar. Olha, irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Quantos de nós hoje já estamos um pouco mais acomodados ou muito mais acomodados do que antes? Antes você ia na igreja, você jejuava, você orava. Agora parece que você está mais acomodado, parece que a vida começou a ficar mais cômoda, principalmente porque Deus começa a mudar a vida da gente, irmãos. E a tendência é que tudo começa a se resolver. A Bíblia conta lá no Salmo 34, versículo 19, que Deus livra os seus filhos de todas as aflições. Deus livra também, irmãos, a gente dos nossos medos, dos nossos pavores. Irmãos, e nisso a gente pode cair. Quando a gente começa que tudo está ficando redondinho, quando a gente começa a ver os milagres, o agir de Deus ao nosso favor, nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Se a gente não tiver as mesmas atitudes que a gente tinha antigamente, quando a gente estava no deserto, passando por provações, a gente pode cair no pecado do comodismo, na preguiça espiritual e dar muitas brechas para o inimigo. E tem um outro exemplo também que nós não podemos esquecer, que é sobre Eli. Eli foi um sacerdote de Deus que ele liderava espiritualmente o povo de Israel. Para você entender melhor, ele era como um pastor, um líder religioso da época, e ele vivia cuidando das pessoas e ajudando elas a se aproximarem de Deus. E a Bíblia conta que ele tinha 2 filhos, chamados Hofni e Finéias. Eles também eram sacerdotes e eles tinham essa responsabilidade de servir ao Senhor no templo. Só que, irmãos, tinham porém, esses 2 meninos, eles eram arretados, vamos assim dizer, né? Eles eram abestados, por quê? Eles não queriam obedecer a Deus. Em vez disso, eles começaram a usar a sua influência, o ministério, para fazer coisas erradas, e Deus detestava as atitudes deles. Só para você entender a gravidade, irmãos, eles roubavam as ofertas que as pessoas traziam ao Senhor. Eles também se deitavam com as mulheres que entravam ali no templo. Irmãos, era uma coisa muito grave. E sabe o que aconteceu, irmãos? Esses meninos continuaram no erro, eles continuavam no pecado. E o pior, o seu pai, Eli, não teve coragem de repreendê-los, não corrigiu aqueles meninos e eles foram piorando e continuando no erro. O seu pai, Eli, ele não teve coragem de repreender os seus filhos, ele não corrigiu eles em momento algum, ele preferiu ficar calado, talvez porque ele quisesse evitar conflitos na família ou por medo de causar desgaste emocional. Eli preferiu ficar cômodo nessa situação,
Só que, irmãos, ele pagou um preço muito caro, não somente por ele, mas também por toda a sua família. Porque Deus, irmãos, Ele espera que nós, pais, nós sejamos responsáveis pelos filhos. Nós devemos ser instrumentos do Senhor na vida deles. E eu vou ler para você o que aconteceu lá em 1 Samuel capítulo 3, o versículo 13. Olha só o que a Bíblia diz. Eu adverti você para que julgasse a sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos. Você sabia que os seus filhos blasfemavam contra Deus e ainda assim não os repreendeu. Olha isso, irmãos, isso aqui é muito sério. Eli preferiu o caminho mais fácil, o caminho mais cômodo, como eu disse para você, talvez por medo de conflitos, por medo de causar um desgaste emocional. E quando a gente não corrige lá no começo, depois vai ficando cada vez mais difícil. Quantos vídeos a gente assiste aí de adolescentes dando trabalho, fazendo birra, não respeitando os pais, se levantando contra a autoridade dos pais? Irmãos, a gente tem que tomar cuidado para não deixar as coisas sendo levadas sem que haja uma disciplina, sem que haja limites. Deus coloca limites na nossa vida, não é assim? Por que a gente não vai colocar limites na vida dos filhos? Porque isso aqui, irmãos, sabe o que aconteceu? Trouxe uma desgraça para toda a família. Eli acabou perdendo o sacerdócio, os seus filhos morreram, foi uma tragédia familiar, irmãos. Então nós não podemos deixar de disciplinar. Olha, pegue firme mesmo com seus filhos, converse com eles. É claro que você não vai só chamar a atenção. Cada vez que você chama a atenção do seu filho, você deve também dar um abraço, você deve dizer que ama. Eu costumo dizer que cada vez que você dá uma bronca no seu filho, é como se você sacasse um dinheiro no banco. Se você ficar só dando bronca, é como se o seu dinheiro acabasse na sua conta. Da mesma forma, o coração do seu filho, ele vai se distanciar de você. Então, não é errado dar bronca, pelo contrário, a Bíblia diz que os pais que amam disciplinam os filhos. Mas toda vez que você der uma bronca, demonstre o seu amor, demonstre o seu carinho, mostre que você quer o bem para ele, e isso vai ser bênção na vida do filho e vai ser bom para você também. E Deus vai se agradar da sua família. Então, irmãos, eu trouxe aqui esses exemplos para você entender que nós precisamos deixar de lado o comodismo, a preguiça, nós precisamos obedecer à palavra. E será que nós estamos realmente fazendo a nossa parte ou nós estamos deixando de lutar as batalhas? Irmãos, essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Tem muitas pessoas que deixam passar as oportunidades porque elas não querem dor de cabeça. Elas não querem se envolver no ministério, elas não querem fazer aquilo que precisa ser feito. E tem um outro versículo só para a gente ler aqui, antes de nós fazermos a oração, que eu gosto muito desse versículo porque ele me traz um alerta de que eu tenho que regar todo dia. Todo dia eu tenho que fazer minha parte, eu não posso me acomodar. Esse versículo está lá em Provérbios capítulo 24, o versículo 30 e o 31, diz assim, ó: Eu passei pelo campo do preguiçoso, pelo vinhedo daquele que não tem juízo, e tudo estava cheio de espinhos e coberto de ervas daninhas, e o seu muro de pedras em ruínas. Irmãos, isso aqui está falando exatamente sobre a nossa vida. Quantas vezes a gente deixa de cuidar do nosso coração? Quantas vezes a gente deixa de vigiar sobre certos pecados, atitudes, amizades? E então nosso coração vai ficando cheio de ervas daninhas, que é o pecado. Se a gente não tomar cuidado, irmãos, os nossos muros vão ficar em ruínas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem. Nós já vamos orar, mas eu quero pedir em seu favor que Deus, Ele te traga um alerta, que Deus toque no seu coração hoje e principalmente que Ele renove sobre você a presença dEle, porque é a presença do Senhor que nos dá ânimo, que nos dá esperança, que nos dá uma força, assim como Caleb, que mesmo estando velho, ele se sentia como há 40 anos atrás. Ele estava totalmente renovado no seu interior. Amém? O apóstolo Paulo diz que a cada dia o nosso exterior se desgasta, mas o nosso interior se renova a cada dia. Então eu vou orar pela sua vida agora. Eu quero que você escreva o seu nome e escreva-se na frente: Deus falou comigo hoje. Ou então, Deus é a minha fortaleza. Amém? Glória a Deus, e não se esqueça de compartilhar no final, mas nesse momento eu quero que você se acalme, feche os seus olhos e eu quero interceder pela sua vida e pela sua família. Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui ouvindo a Tua palavra.
Quantas pessoas hoje estão presas, estão numa cadeia, elas não têm acesso ao Evangelho, mas nós temos esse privilégio, meu Pai. Por isso eu quero te agradecer, porque todos os dias o Senhor tem falado conosco, na oração da manhã, na oração da noite. Olha, Pai, eu só tenho que te agradecer, meu Deus, porque tem sido uma bênção. Quantas vezes eu me encorajei ao trazer uma palavra de encorajamento aos meus irmãos. Pai, mas nesse momento eu reconheço que muitas vezes nós escolhemos o conforto ao invés da responsabilidade que o Senhor nos dá. Perdoa-nos, ó Pai, porque nós sabemos que precisamos da Tua misericórdia, da Tua graça. Nós sabemos que sem Ti nós somos fracos, mas contigo nós somos mais que vencedores. Ó meu Deus, ajuda-nos a vencer a preguiça espiritual, toda acomodação que tenta nos impedir de cumprir o nosso chamado. Oh, meu Deus, eu oro nesse momento por cada vida que está me ouvindo agora. Eu sei, meu Pai, que tem pessoas aqui que estão enfrentando doenças, enfermidades físicas, emocionais. E em nome de Jesus, eu ordeno que todo mal desapareça na vida dessa pessoa. Todo câncer, toda diabetes, hipertensão, pessoas que estão com problemas no coração, eu repreendo em nome de Jesus. Oh, meu Deus e meu Pai, eu venho te pedir agora, tira toda dor, meu Pai, toda artrite, todo problema de saúde nas articulações, nos músculos. Essa pessoa que está doente e os médicos não conseguem descobrir a causa. Ó Deus, tem misericórdia, meu Pai. Cura também as feridas da alma, liberta aqueles que estão sofrendo com depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Quantas pessoas, meu Pai, agora estão tristes, pensando em acabar com tudo. Tem misericórdia, Senhor. Ajuda-nos a lembrar, Senhor, que o nosso valor não vem daquilo que nós fazemos ou daquilo que nós conquistamos, mas daquilo que Cristo fez por nós na cruz, nos tornando seus filhos amados e aceitos. Oh, meu Pai, eu oro para que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas. Quantas pessoas precisam ouvir essa palavra, Pai? Homens que estão sendo negligentes na educação dos filhos, homens que estão sendo negligentes como cabeça da casa, que não estão correndo atrás, são preguiçosos. Tira, meu Pai, essa preguiça espiritual desse homem. Oh, meu Deus, faça eles levantarem da cama, que esses homens possam encontrar um propósito na vida, que eles possam ter um encontro contigo, que eles possam renovar a aliança com o Senhor. Pai, eu oro também por esta mulher que não assume a posição como a esposa que edifica o lar. Tem misericórdia, meu Pai, que o Senhor não deixe que nenhum pecado, nenhuma perturbação, nenhuma tentação do inimigo atrapalhe a nossa vida e corrompa os nossos bons valores. Pai, nos ajude a viver em santidade todo dia, que nós possamos ser como Caleb, que mesmo estando velho, ele se sentia como se estivesse jovem, e ele tinha fé, autoridade, esperança. E é tudo isso que nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor nos dê esse ânimo, essa coragem para enfrentar os desafios. Quantas pessoas agora, meu Pai, estão passando um aperto financeiro, mas não tem coragem, não tem força para se levantar, para correr atrás. Oh, meu Deus, nos dê sabedoria, força de vontade para trabalhar. Pai, muitas vezes o ímpio, ele tem mais força, mais coragem do que o justo, do que aquele que anda contigo. Pai, nós sabemos que não adianta apenas orar, nós precisamos agir e que o Senhor nos capacite para isso, que o Senhor nos dê força para vencer essa preguiça espiritual, que o Senhor nos dê ânimo para vencer os desafios que surgirem no nosso caminho. Oh, meu Deus e meu Pai, eu estendo as minhas mãos agora e eu te peço, Pai, tira, Senhor, todo mal, toda preguiça, todo ataque do inimigo e que o Senhor renove sobre nós a Tua presença e a Tua paz. Eu creio que essa mensagem de hoje, meu Deus, ela vai alcançar mais e mais pessoas. Eu creio que cada compartilhamento será uma semente que vai cair na terra fértil e eu creio que muitos tomarão uma posição a partir de hoje. E eu te peço, ó Deus, que essas campanhas de oração, essa corrente de fé nunca venha parar, mas que o Senhor nos capacite todos os dias a estarmos aqui em oração, aprendendo um pouco mais da Tua palavra. É no nome de Jesus que eu oro, eu já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade?
São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom?
Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.